construir um plano de 5, 10 anos, você tem que responder a seguinte pergunta: qual é o seu propósito? Nós vivemos um mundo que é um mundo hoje muito de causas, né? Então, assim, quais são os propósitos, os grandes propósitos e tudo mais. Só que exatamente esses grandes propósitos, às vezes até surgir para você, demora muito. Você precisa começar de uma forma um pouco mais simplificada. O que eu quero dizer com isso? Em vez de você pensar em algo que você diz assim, não, como é que eu vou resolver os grandes problemas do mundo? Pense em algo que está mais próximo a você, algo que você deseja muito. E como que você chega nesse propósito que vai direcionar esse plano de 5, 10 anos? Olha, responda a 3 perguntas básicas. Primeiro, quais são as pessoas que você gostaria de ter por perto? Quer dizer, como são essas pessoas? São executivos que estão em cargos mais elevados? São pessoas mais simples? São pessoas que você já convive, ou pessoas que você fala, não, quero mudar totalmente as pessoas que eu vivo atualmente? Então, você precisa ter alguma forma de descrever esses indivíduos. Por exemplo, quando eu descrevo os indivíduos que eu gosto de ter por perto, realmente eu falo, olha, eu quero ter principalmente executivos, empreendedores, pessoas que estejam fazendo coisas para as empresas em cargos de liderança. Essa é a forma como eu defino as pessoas que eu gostaria de ter à minha volta. A segunda coisa que você tem que definir é o ambiente, ou quais são os ambientes que você gostaria de frequentar. Então, por exemplo, você prefere trabalhar com indivíduos, você prefere trabalhar com grandes empresas, com médias empresas, com pequenas organizações, com franquias, ou seja, quais são os negócios, as pessoas, os ambientes que você quer frequentar. Você gosta de viajar? Então, se você gosta de viajar, você precisa gostar de frequentar hotéis, frequentar aeroportos, quer dizer, cuidado para você não desenvolver uma carreira sem pensar nos ambientes em que você vai frequentar, porque senão você está pensando de uma maneira limitada. E ao pensar de maneira limitada, às vezes você não sabe exatamente quais são os ambientes que você vai ter que visitar ou vai ter que viver, e isso causa uma perda de interesse ou perda de energia. E por último, você precisa saber quais são os temas, os assuntos que você gostaria de ter no seu dia a dia. Do que você gosta realmente de conversar, e isso não vai cansar você no seu dia a dia. Porque assim, se você fala assim, bom, eu vou ser um designer de interiores, mas você não gosta de ouvir, por exemplo, o casal conversar sobre como que é as suas ideias e o que ele pensa da vida, como que é o seu dia a dia, você não vai conseguir ser um designer de interiores, não dá para fazer isso. Então assim, se você não for um bom ouvinte nessa situação que eu mencionei, você não vai conseguir se desenvolver. Então, é importante você saber quais são os temas que você gosta de conversar. E a minha recomendação é que você goste de muitos temas. Por exemplo, sei lá, eu gosto de falar sobre liderança, networking, carreira, eu gosto de falar sobre finanças, sobre estratégia, ou seja, são temas que para mim, se eu tiver que conversar, isso não vai me cansar. Para você é a mesma coisa. Quais são os temas que você gostaria de ter no seu dia a dia? A partir do momento que você tem quais são os ambientes, as pessoas e os assuntos que você quer ter no seu dia a dia, veja onde você vai encontrar mais disso. Porque ao ter esses 3 elementos, é como se você tivesse um script em suas mãos. A sua vida em si não vai mudar porque você tem um script, mas agora você tem uma referência. E você pode olhar e falar assim, bom, aonde eu encontro mais pessoas, onde é que eu encontro mais desses ambientes e mais desses assuntos? E aí você começa a procurar esses lugares, e depois que você fizer isso, é que você vai olhar qual que é o seu papel nisso. Ao descobrir o seu papel, você provavelmente vai estar dando um grande passo a respeito do seu propósito nessa nova área. Se você quer ter um plano de longo prazo, você precisa ter um propósito. Esse é que é o ponto. Então, assim, a partir do momento que você cria seu propósito, aí sim, você pode falar assim, bom, então nesse primeiro ano, o que eu vou fazer? O meu segundo ano vai ser a respeito do quê? O meu terceiro ano e assim por diante. Então, primeiro, busque por esses elementos que eu mencionei, quais são as pessoas, quais são os ambientes, quais são os temas, veja onde que você encontra isso, e a partir daí, você vê qual que vai ser o seu papel nesses assuntos, nesses lugares. E aí sim você começa a ter condições de desenhar um plano de curto, médio e longo prazo. Agora, o que você tem que descobrir primeiro? Como que você se sustenta nessa nova profissão, nessa nova carreira. Quer dizer, como você se sustenta é o que você vai vender que vai pagar as suas contas mensais. Essa é a primeira coisa que você tem que pensar. E o longo prazo agora que eu estou me sustentando, que eu consigo pagar as minhas contas nessa nova carreira, como que eu cresço? Quais são os produtos, os serviços, as experiências que eu quero fornecer para o mercado
que vão fazer eu crescer. Nunca fique só na sobrevivência, tá? Você nunca pode ter uma carreira, aquela ideia, não, eu quero ter uma vida simples, eu quero só conseguir pagar minhas contas e tudo mais. Nunca faça isso, porque para você fazer isso, teria que combinar com o mundo, para o mundo parar de evoluir, seus concorrentes nunca mais quererem pegar um pedaço seu ali, então nunca pense em apenas sobreviver, você somente sobrevive para crescer. E a partir daí, você vai criar os ciclos de mais longo prazo e que vão fazer você ser bem-sucedido. Não é uma linha reta para cima, você vai passar por percalços, mas é isso que você tem que pensar a todo instante.